Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou falar, com base na palavra de Deus, a respeito dos dons espirituais. Observe que eu estou projetando algumas versões: Almeida Corrigida Fiel 2007, NVI, a ARA, a ARC, também tem o Novo Testamento na linguagem de hoje e, por fim, uma versão católica, para que a gente possa fazer uma avaliação das versões com o intuito de nos auxiliar e ajudar no entendimento. Em relação ao versículo de número 1, diz assim, na Almeida Corrigida Fiel: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É o que nos diz aqui nessa parte do texto. Note que, desde o início da igreja primitiva, de uma forma específica, na cidade de Corinto, havia na igreja local ignorância no tocante aos dons espirituais. Para você ler e compreender adequadamente, há uma seção do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 40, que vai focar nos dons espirituais da igreja, tratando de um assunto vital, mas controverso. A situação da religião falsa em Corinto estava causando manifestações espirituais falsas e precisava ser confrontada. Na verdade, meus irmãos, a igreja estava sendo informada sobre esse assunto por Paulo e seu comportamento seria agora regulado pela verdade e pelo Espírito. É isto que a gente compreende a partir, naturalmente, da palavra de Deus, mas nos situando contextualmente, porque nós vamos observar que na igreja primitiva tinha muita confusão sobre os dons espirituais. Se naquele período já havia desentendimento, confusão, ignorância, desconhecimento, imagine só, passado mais de 2000 anos. A ignorância, infelizmente, ainda paira no cenário evangélico brasileiro, quando não mundial. E a gente precisa buscar na palavra de Deus não apenas a fundamentação, mas, sobretudo, a orientação vinda da parte do Senhor por meio dos seus escritos, para que a gente tenha uma compreensão adequada e, sobretudo, possa pautar a nossa vida, o nosso comportamento na palavra de Deus. E esta é a proposta do vídeo. Não é causar polêmica, mas mostrar que o cristianismo é mais do que apenas a experiência da salvação. Nós somos salvos em Cristo Jesus pela graça, mediante a fé. Nós somos novas criaturas e andamos em novidade de vida, mas a gente não pode ignorar que, por exemplo, um novo convertido é visto como um bebê espiritual. Ele precisa de alimento sólido com o passar do tempo, mas também é necessário que haja um crescimento. E não é apenas mero crescimento, mas também maturidade cristã. Observemos como que fica o versículo de número 1 em outras versões. A NVI diz que os dons espirituais, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. A Ara diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A mesma coisa é a Arque, ela fala sobre a mesma significação, só muda a palavra a respeito para acerca. A versão católica vai nos dizer os dons espirituais. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. E a nova
essa nova versão, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje, vai dizer: os dons espirituais. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade dos dons que o Espírito Santo dá. Será que nós estamos buscando a verdade escriturística ou apenas alguns versículos, ainda que de forma isolada, para justificar uma experiência que temos tido em nome de Deus, mas que não passa no crivo das Escrituras? Eu vou trabalhar um pouco mais isto, mas é importante que você saiba o seguinte: o conhecimento nunca gera caos, não vai gerar confusão. O conhecimento não causa estas coisas. Agora, a ignorância, isto é, o desconhecimento, aí sim gera caos, desordem, confusão, certa temeridade no tocante os assuntos. Não é à toa que se diz no popular que o desconhecido causa medo. E quanto menos conhecemos a verdade escriturística, mais estamos propensos a aceitar algumas questões que são feitas em nome de Deus, com o receio de estarmos indo contra Deus. Todavia, a palavra de Deus nos dá segurança e ela nos liberta, inclusive da imposição de doutrinas humanas. Existem diversas doutrinas dentro do cristianismo, principalmente, refiro-me ao cenário evangélico brasileiro, que foram introduzidas por homens. Nunca fez parte da essência bíblica, uma referência aos escritos. Com o passar dos anos, e isto se verificou décadas atrás, surgiu heresias como o dente de ouro, o chamado sopro do espírito. Ademais, teve em nossas igrejas evangélicas brasileiras o que as pessoas chamavam de a unção do riso. As pessoas começavam a gargalhar cada vez mais e mais. Outras pessoas começavam a uivar, a rugir, a latir dentro da igreja, achando que era uma unção, entre aspas, as aspas, por minha conta, porque não seria leviano em atribuir uma ação irracional a Deus e muitas outras coisas. A chamada e famigerada teologia da prosperidade não tem base bíblica. Aliás, enriquece sim as pessoas que são expoentes destas teologias. Quem fala da teologia da prosperidade geralmente são pessoas que estão à frente e incentivam as pessoas nessa direção. Estes líderes vão se enriquecendo e o povo, como se diz, uma música bastante antiga no nosso meio brasileiro, embora secular, e o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O membro continua pobre, mas vai enriquecendo algumas pessoas que são falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, são amantes do dinheiro. Eles têm amor ao dinheiro e não necessariamente ao evangelho de Deus, consequentemente, à palavra de Deus e o próprio Deus. São pessoas que têm o seu coração nas coisas terrenas, em detrimento do que a Bíblia diz. E poderia citar a chamada maldição hereditária, a chamada também confissão positiva. São tantas heresias, tantos descaminhos que são apresentados como verdade de Deus, mas baseada em textos isolados, fora do contexto. Em relação aos dons espirituais, o texto é claro. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós temos a oportunidade de lermos a Bíblia em oração, com seriedade, nos colocando ao lado de Cristo para sermos fiéis e leais a Ele e, sobretudo, fiéis à Escritura Sagrada. Vocês observem
que à medida que estudam a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai nos mostrando através da Bíblia a verdade, as pessoas crescem e se tornam maduras. Elas não são levadas pelos ventos doutrinários ou vento de doutrinas. Quanto mais você criar raízes e fincar raízes na Bíblia Sagrada, você está menos vulnerável às tempestades e a esses ventos fortes que, vez ou outra, graça o nosso arraial evangélico. E por que as pessoas são levadas? Porque não tem firmeza doutrinária, porque ouvem os seus líderes algumas vezes, mas não são como berianos, não examinam as escrituras. São pessoas que dão muito mais atenção à voz do seu líder ou da pessoa que está à frente da sua congregação, da igreja, da qual ela faz parte, do que realmente ir para a Bíblia Sagrada. Tem um livro que fala sobre a experiência cristã, James Crane. Ele vai mencionar a respeito dos dons espirituais, fazendo citação de um pastor americano que foi presidente, inclusive, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, onde ele diz o seguinte: leia capítulo 12, 13 e 14 numa sentada só. E vocês vão verificar que o apóstolo Paulo não está incentivando as pessoas a falarem em línguas. Ao contrário, a igreja em Corinto é orientada, é instada a se aquietar. Não é que toda a igreja estava falando em língua. Existia algumas pessoas que estavam falando em línguas de uma forma desconexa, desordenada, gerando confusão, criando uma balbúrdia eclesiástica, e Paulo vai orientar, ele vai mostrar no capítulo 12 o verdadeiro dom de línguas em relação àquela expressão variedade de línguas, que literalmente são diferentes línguas étnicas, são línguas estrangeiras. Ele vai, a partir daí, colocar algo para que a pessoa venha ter como base exercer os dons espirituais calcado no amor, porque se não tiver amor, não terá nenhuma validade, não vai surtir o efeito desejado e vai trabalhar a questão que estava causando certa confusão dentro do seio da igreja em Corinto, lembrando que nós temos, pelo menos, daquele período, duas igrejas em Corinto. A outra não menciona nada e nós não temos nenhuma carta. Mas esta igreja aqui, a qual ele se dirige, algumas pessoas estavam criando muita confusão e causando escândalo. E não eram exemplos para a cristandade. Ao contrário, ele vai argumentar de várias maneiras, apresentar vários argumentos, de modo que aquela prática desordenada, inadequada, venha cessar e certamente ter uma ordem dentro da questão cultica para a edificação da igreja toda e para a glória de Deus. É o que nós observamos na palavra, à luz do seu texto e contexto. Por fim, a gente vê a necessidade de conhecer cada vez mais e mais e de forma profunda a palavra de Deus. Espero que com esta série a respeito dos dons espirituais, alguns irmãos sejam auxiliados na devida compreensão e possam assimilar muito bem o que nos diz a palavra de Deus, para que de uma forma consciente e tranquila venha exercer o dom espiritual que recebeu da parte do Senhor da maneira certa. Porque o dom espiritual nunca será dado pelo Espírito Santo
para causar dano à igreja. Ao contrário, o dom visa, sobretudo, a edificação da mesma, e ela jamais causará dano ou alguma fratura ao corpo de Cristo Jesus. Fiquemos cada vez mais e mais apegados à palavra de Deus e vejamos com os nossos próprios olhos o que Deus nos diz mediante a sua palavra, porque é a maneira mais segura e correta e, sobretudo, bíblica para nós nos atermos à temática e trabalharmos de uma forma responsável e comprometida com aquilo que está devidamente revelado nas Escrituras Sagradas.